Olá, pessoal. Bora aprender a fazer essa orelha de fada, de elfo, de gnomo, enfim. É uma orelha mística, é uma orelha para cosplay, tá? Feita de biscuit. E eu sempre falo isso para vocês, o biscuit dá para muita coisa, né? E eu sempre falo que eu quero provar isso para vocês. E nesse momento, nesse vídeo de hoje, a gente vai ver o biscuit sendo agregado ao mundo cosplay, tá bom? Então, uma pessoa que vai fazer cosplay pode te pedir uma orelha dessa como encomenda. Então, vamos lá. Comecei dobrando a pontinha aí, em espiral aí, ó, pontinha, para dar esse acabamento na estrutura da nossa orelha. Esse arame tem 30 centímetros, tá? 30 centímetros. Cortei 30 centímetros de arame. Eu não sei a espessura desse arame, pode ser um 16, um 18, tá? Até um 17 aí, eu acredito que dê para vocês trabalharem tranquilo. Esse arame não veio a numeração. Tentei olhar, mas não veio. E eu acho que esse arame aqui é um 18 ou 16. Não tenho certeza, tá? Então, fica aí, um 18, 16, 17, né? A numeração do arame que você consegue fazer esse trabalho. Ele precisa ser um arame maleável, mas ele também precisa ser um arame firme, porque vai massa aí, você vai entender que essa massa pode pesar ao ponto de ficar abrindo o tempo inteiro esse arame. Então, precisa ter uma espessura legal, tá bom? Eu realmente não tinha na embalagem, mas as espessuras que eu passei para vocês vai servir para trabalhar tranquilo, tá? E reparem que eu dobrei ali, né? Quando eu terminei no finalzinho da orelha, eu fiz uma dobra para cima. E essa dobra para cima é a que você vai começar a fazer esse contorno aí da orelha em um V, né? Na ponta. Então, ela precisa ser mais alta, porque ela vai ser a parte alta da orelha, né? Pontuda como a dos elfos e fadas e gnomos. E aí, no finalzinho ali, a gente consegue modelar com o formato da parte de baixo, dando esse acabamento, unindo essa junção ali, essa dobra. E faz o acabamentozinho com a espiral e vai ficar assim, ó. A gente vai começar fazendo essa modelagem aí que eu mostrei, que é cobrindo isso com massa, tá? Eu levei até a metade, percebe que a espiral tá um pouquinho mais acima. Pode ser feito assim, para ficar uma coisa mais curta, pegando da metade da orelha para cima, né? Mais que a metade, mas pegando uma ponta para cima. Mas você pode também deixar na altura do espiral de baixo, para ser uma orelha inteira, tá? Então, esse projeto eu fiz assim. Vou fazer um próximo uma orelha inteira. Não vou gravar para vocês, mas depois eu mostro na minha orelha, um projeto de orelha inteira. Tá? Mas esse aqui já tá muito bom, esse projeto aqui, tá? Então, vocês podem fazer aí das duas formas. Uma parte mais pegando mais em cima, né? Outra parte pegando mais embaixo. De qualquer forma, o que a pessoa vai querer é algo para unir a orelha dela, que mostra que ela tem uma orelha pontuda. E isso a gente vai ter aqui, tá? Eu tô abrindo a massa. Nesse momento aqui, eu vou abrir minha massa. Deixo nessa espessura aí que vocês estão vendo, tá? Pode ser uma massa da cor que vocês quiserem, se vocês forem pintar o projeto, tá? E se for uma massa da cor da orelha do seu cliente, né? Você precisa ter certeza da cor da orelha do seu cliente. Mas eu vou mostrar pra vocês que dá pra você atingir o tom da orelha dessa cliente, tá? Vai dar pra você atingir o tom da orelha dela, ok? E aí a gente vai comportando aí, tá? A gente vai comportando.
E eu faço essa marcação já com a própria orelha, tanto a parte de dentro, a parte que vai atrás, quanto a parte de fora, né? Que é a parte que vai ficar para fora da orelha, a orelha pontuda. E a gente vai cortar. A parte de dentro a gente marcou porque ela vai ser um corte do início, aí onde vai ficar a tua orelha, a parte da audição vai ficar exposta, tá? Da tua orelha. Pra dar um realismo a mais aí, se a pessoa tiver, né, com cabelo preso ou até mesmo com cabelo solto, né? A pessoa vai soltar o cabelo ali, vai estar entre a orelha, vai dar um ar de uma orelha mais realista. Vocês vão entender quando eu colocar em mim. Eu vou fazer um vídeo assim e vou soltar aqui para vocês verem, tá? Assim que esse projeto estiver todo pronto, provavelmente, né, no decorrer dessa construção desse vídeo, eu termine. Agora eu passo cola, tá? Eu termine ele e consiga gravar ainda e colocar. Se não, eu faço só um vídeo separado, tá? Usando ela para vocês verem. Então, já me segue e acompanha aí. Passei cola instantânea, tá? E vou unir. Por que que eu passei cola instantânea, tá? Porque se você passar cola normal, isso não vai se unir de cara, porque a gente já tá fazendo ela fresca, tá? E não adianta você fazer a marcação e esperar secar para depois colar, porque o biscuit encolhe, então a marcação não vai estar no mesmo lugar. Então, é o momento de colar esse arame com ela fresca, tá? A massa fresca. E aí você vai dar os acabamentos seguidos. Ó, vendo que a parte de trás serviu só pra gente ter aquele vão da orelha, né? Que a gente tem dentro da orelha da gente, que vai ficar exposto. E o resto tampadinho. Isso vai dar mais realismo pra peça. Tô fazendo um acabamento, vou passar uma aguinha aí, porque tá ressecada a minha massa. Então, passo uma aguinha, tiro qualquer imperfeição. E vou alisando. Então, esse cuidadozinho na hora de executar o trabalho para o cliente é muito importante, ok? Essa peça tá bem construída. Ó, eu já deixei uma outra pronta aqui, que é, né? Eu fiz a direita e a esquerda. Uma delas eu vou deixar secar. E essa aqui a gente vai fazer a borda dela agora. Assim já poderia vender como orelha? Já, tá? Seria uma coisa mais simples, sem um hiperrealismo. Mas a gente pode melhorar isso aqui, tá bom? Então, se você não consegue fazer daquele jeito, você pode fazer simplesinho aí. Desse jeitinho que também fica super legal, tá? Principalmente em épocas festivas aí de carnaval, né? Festas da fantasia. Sempre vai ter alguém que precisa de um acessório desse. Então, é um acessório, não deixa de ser um acessório, né? Para pessoas que se caracterizam, a gente chama de cosplay, né? Mas nem só cosplay usa isso. Às vezes a pessoa vai sair fantasiada, vai, né, se caracterizar para uma festa fantasia, ou vai pular um carnaval, enfim, né? A gente é um país tropical, um país que tem essas coisas assim. E lá fora também tem, de repente você consegue, né, vender para alguém de fora, enfim. Então é uma peça que vai ajudar muito aí vocês, tá bom? E a gente vai fazer esse rolinho agora aí, porque a gente vai, né, fazer a parte que a gente tem na orelha. Segurar na tua orelha aqui, ó, tá uma borda, né? A gente vai fazer essa bordinha, né, pra ficar uma coisa mais realista. Então, a gente vai dar esse realismo aí na nossa orelha, ok? E eu vou modelando aqui no papel mesmo. Minha massa tá bem sequinha.
dá pra fazer. Então, agora a gente vai unir aqui, tá? Eu vou medir aí, ó, pra mim já tá bom. A espessura pode ser um pouquinho mais fina se você quiser, mas nessa espessura já tá legal, porque a gente vai fazer as emendas, né? A gente chama costurar, né? A gente vai fazer uma solda, né? Nesse artesanato aí, manualmente. E você vai entender no decorrer que eu for construindo como que a gente faz isso, que é uma técnica que a gente chama também de enxertia, tá? Você pode fazer algo, deixar secando, depois voltar e fazer outra parte, deixar secando, fazer outra parte, deixar secando. E assim você constrói uma peça com detalhes aí, né? Com calma e sem perder, né? E ter que fazer tudo no primeiro momento. Eu já falei pra vocês que eu aproveito o tempo que eu tenho quando eu vou gravar. Então, geralmente eu já faço logo pra deixar pronto. E agora a gente vai agregar aqui, tá? Gente, eu podia ficar com essa técnica só pra mim, né? Essa peça e só publicar aí como venda, alguma coisa assim, e não ensinar, mas não sou eu, tá? Quem me conhece sabe que o bem que eu quero pra mim, eu quero pra todos, tá? Eu posso estar ausente de muitas coisas, mas eu continuo sendo a mesma pessoa e eu tinha que dividir, né, esse projeto que eu fiz, né, que eu pensei com muito carinho como eu ia fazer com vocês, porque eu quero que vocês tenham uma vida abençoada aí também, como eu quero ter aqui. Então, para mim isso é mais importante do que qualquer coisa. Eu quero que a minha passagem seja uma passagem que agregou muito na vida de vocês, sem capitalismo, sem cobranças, com leveza. E eu vou unindo aí, ó, enquanto eu tô tendo essa conversa com vocês, porque a Vivi continua sendo a mesma Vivi de sempre. Eu vou sempre dividir as coisas com vocês aqui. Eu sempre vou estar compartilhando como eu faço as minhas coisas, tá? E eu não tenho problema nenhum com isso. Desde que eu saiba que eu atingi uma vida que tiver precisando, porque a gente sabe como que é difícil as coisas. Eu, melhor do que ninguém, sei disso. E eu quero para os outros o que eu quero para mim, melhor, tá bom? Então, esse projeto foi feito e eu quis compartilhar com vocês, como eu vou compartilhar muitos outros aqui. Então, se você puder já me seguir e quiser, seja muito bem-vindo, tá? E eu vou fazendo essa junção aí, ó, essa costura, agregando essa massa pra gente tirar essas marcações feias, ficar algo bem unificado. E é isso, gente. Sejam bem-vindos. Quem tá chegando e for novo aí. E quem já tá aqui comigo, obrigado por permanecer. E eu prometo que vocês não vão se arrepender de estar aqui me seguindo, não. É uma correria, uma loucura. Às vezes eu fico sem postar alguma coisa porque, né, não é fácil, é difícil. Ainda mais que a gente precisa, né, manter a vida pessoal da gente em atividade, nas coisas que a gente faz do dia a dia, mas é sempre que puder eu vou estar vindo trazer algo aqui ou criando algo, tá? E eu espero de fato que essa peça agregue na vida de vocês de alguma forma, tá bom? E aí eu vou fazendo esse trabalho aí, ó, unindo. Percebe que eu tirei ali um excesso, cortei, né? Porque eu não vou levar essa parte de acabamento da orelha até lá embaixo, até onde tá o aspiralzinho que a gente cobriu, tá? Ali tem que ficar bem fininho, né? Pra não ficar aquela coisa alta, né? Então tem que ficar bem fininho, bem baixo. Então eu dei uma cortada. O alto relevo eu só quero, igual na nossa orelha, tem uma certa parte ali. A outra parte não precisa. Então, eu percebo que eu levei só até onde ia ficar legal, tá bom?
na parte de dentro da orelha, eu fui até o fim. Tá aí, ó, onde eu tô alisando. Então, eu agreguei esse pedacinho até o finalzinho. E aí, eu vou alisando e vou afinando também. Porque também não pode ficar grotesco, porque essa parte pega aqui na frente. Então, tem que ficar bem harmonioso, encostadinho no teu rosto aí. Né? Ou no rosto do cliente. E essa partezinha de trás aí. Tá vendo? Ó, vai ficar assim. Ok? E essa parte aqui, eu vou ensinar pra vocês como que faz a enxertia depois que a peça já seca, tá? Então, eu tirei um excesso aí, ó, puxei o excesso, porque a gente realmente não quer essa parte aqui com nada alto, ela tem que ficar bem rentinho, né? Essa parte fica pra fora da orelha, aqui na parte de fora. Então, a gente não quer que fique aquela coisa muito alta. Então, dei uma abaixada aí, como tá no outro. E aí, agora a gente vai esperar, né? Essa vai secar. E a outra aqui já tá secando aqui, ó. Provavelmente, nesse vídeo ainda, eu volte com ela. Fazendo essa parte seca dela, né? Agregando a parte, né, das bordas com vocês. Ainda nesse vídeo. A gente vai fazer isso. E aí, a gente vai dar continuidade pintando essa aqui, né? Porque a outra já vai estar secando de novo por causa das bordas, mas a gente continua secando essa partezinha. Então, pessoal, vamos voltar aqui com as orelhas, né? Nós vamos fazer agora a finalização daquela orelhinha que eu deixei secando, tá? Elas já estão bem sequinhas, né? Algumas horas depois, elas já estão bem sequinhas, porque eu fiz ontem, né? E hoje já tá bem mais sequinha. Não tá 100% seca, mas já estão secas, tá bom? E agora a gente vai fazer aquela orelha que eu deixei secando para mostrar para vocês como funciona a enxertia numa peça seca, né? Você fazer etapas com a peça mais seca. E eu acho que ficou bem melhor fazer a orelha assim do que já fazer igual fiz com tudo úmido, a massa fresca. Assim deu mais estabilidade para trabalhar, tá bom? Então fica a dica aí, tá? Se vocês quiserem trabalhar com calma, essa forma é melhor e é a mais correta também, né, gente? Mas enfim, né? Aqui a gente passa tudo, até porque eu uso o tempo que eu posso fazer esses vídeos e às vezes nem sempre eu posso estar esperando secar, né? E eu não sei se no outro dia eu vou conseguir fazer com calma, então eu já vou fazendo tudo, deixo gravar. Então eu vou passando cola aí na beirada desse que já tá seco, tá? Já secou. Secou 100%, Viviane? Não, secou o suficiente para que eu possa mexer nela, né? E não ficar amassando, tirando o modelo da orelha, tá bom? Então, eu vou passando cola nela aí. Nesse caso, desse lado aí eu não passei cola, desculpa, eu passei água, tá? É uma caneta com água. Então, aí eu passei só água. Cola, eu vou passar aqui do outro lado para vocês verem que a cola ou a água, tanto faz, qualquer um dos dois. Se você passa a água antes e fica ali, né, com atrito, passando a água ali, você ativa a cola que já tem nessa massa. Então, ela gruda por si sozinha, tá? Mas aí aqui eu botei um pouquinho de cola, nem molhei tanto, tá? Pra mostrar justamente pra vocês que dá pra fazer dessa forma, tá? Ó, sentiu que a massa aí já grudou bastante? Então, é isso, gente. Você pode usar um pouquinho d'água e ativar a cola que tem nessa massa que tá seca, né? Que secou. E você pode estar agora passando mais um pouquinho de água, né? Em todos os lados, inclusive onde eu passei cola, para fazer a união dessa parte aí e o acabamento. Então, olha como fica mais fácil, tendo firmeza, sem a massa estar amassando o tempo inteiro e perdendo o formato da orelha que a gente já tinha cortado. Então, agora a gente vai estar fazendo todo o acabamentozinho dela, né? Alisando, tirando as imperfeições. Esse é o momento que da modelagem mesmo da peça, tá? Em si, da orelha e tudo. E, gente, eu tô amando fazer esse projeto, porque a minha página é Magia do Biscuit, né? Eu tenho um lado assim meio que místico, eu gosto de coisas
fadas, gnomos. Então, para mim, tá sendo muito, muito bom fazer e emocionante. Vocês não sabem o quanto que eu tô emocionada de fazer essa orelha e as ideias que eu tô tendo aqui com ela, sabe? Muito legal isso. Isso é muito gratificante. Eu vou alisando, né, tirando as imperfeições e pensando aqui comigo, nossa, quando eu fizer o vídeo, né, e colocar essa orelha, eu acho que eu vou chorar. Mas enfim, eu me conheço. Eu vou ficar muito emocionada. E eu vou fazer o vídeo, gente, pra vocês com essa orelha, tá? Prometo, prometo. Fica aqui porque vocês vão ver eu usando essa orelha e caracterizada, tá? Eu vou fazer uma maquiagem, alguma coisa que combine com essa orelha aí. E vocês vão me ver aqui no perfil usando essa orelha. Porque aqui é desse jeito, a gente só não faz artesanato não, a gente tem que usar também. Então, vou mostrar que a orelha fica boa, tá? E eu nem queria, né, gente? Eu nem queria usar essa orelha. Imagina. Eu vou ir cobrindo aqui, tá? Também do lado de dentro. Faço a mesma coisa. Passei aguinha. Vocês percebem que tanto um lado quanto o outro, o que eu passei água e o que eu passei cola, todos dois tá dando para trabalhar tranquilo. Olha, e a gente vai fazendo esse acabamento, porque o acabamento é tudo, né? A peça tem que estar bem acabada, tem que estar com um aspecto bem bacana. É claro que a gente vai mexendo aqui, essa lateral que eu tô botando agora, ela vai se abrindo e depois a gente vai olhar lá direitinho com a outra se tá tudo ok, se preciso mexer mais alguma coisa, se eu preciso diminuir alguma coisa. Mas primeiramente é assim, tá? A gente vai fazendo esse acabamento, vai dando um acabamento com a esteca ou com o cabo do pincel, o que você tiver aí como ferramenta que sirva para fazer esse detalhe. Vou passando aí o pincel com água, tá? Se você não tiver pincel com água, pode ser um pincel comum e um pouquinho de água aí na sua frente, você pode fazer, tá? Um paninho umedecido, um lencinho umedecido, um paninho umedecido, que não solte pelo, que não solte nada. Você pode estar fazendo esse processo de alisar aí, molhar e fazendo o acabamento, tá? Então, não se prenda se você não tiver os materiais para fazer o biscuit. Aqui nesse caso você só precisa da massa e do arame, tá? E as tintas, né, que a gente vai usar aqui no caso, tá? E eu não usei só tinta aqui, vocês vão entender. A gente já vai chegar na parte da pintura e vocês vão entender porque eu usei o que eu usei, tá? E aí, ó, todo o acabamentozinho sendo feito. E percebem que eu fico lambendo bem essa peça? É isso, gente. Eu realmente fico lambendo bem essa peça. Eu tô mostrando aí que vocês poderiam ter levado essa parte aí, ó, até o elon, primeiro elo lá de baixo, tá? Que aí a orelha ia ficar inteira até embaixo, até onde pega o brinco. Mas eu fiz ela assim, o que não tem problema nenhum, tá? Eu vou fazer umas também bem maiores, pegando mais aqui embaixo. Mas essa ficou também muito bacana. Não, não influenciou em nada o resultado, tá? No meu teste aí que eu fiz com a que já tá quase seca, ficou legal, encaixou bem, tá? E é claro, né, gente, a pessoa que for usar essa orelha, né, não vai ficar contando só com esse arame. Se possível for, né, é sempre bom a gente dar um reforço, né, com alguma coisa, uma fitinha, né, é sempre bom. Mas assim, ela se encaixa perfeitamente na orelha, ela fica perfeitamente na orelha. Desde que você faça a dobra direitinho, sem problema nenhum. E eu tô louca pra fazer logo a pintura dessa peça. Percebe que eu volto, ó, e ajeito de novo. Porque eu medi uma orelha com a outra e achei que a outra tá mais estreita.
mas esse erro foi ali, ó, em cima, quando eu botei mais massa. Então, o que a gente faz é estreitar, né? Então, como eu estreitei, eu fiz uma marcação, um vinco ali, e eu tô tirando esse vinco. Vou fazendo novamente, alisando novamente, até eu perceber que o acabamento tá legal. E percebe como que ele mais seco te dá mais mobilidade para movimentar e para fazer o que você deseja fazer. Olha que bacana. Então, a dica que eu dou para vocês, né? Façam com uma peça seca, tá? Façam aquela parte toda, né? De pular e tal. E deixa secando. E depois vocês façam essa parte da aba da orelha, tá? Com ela já seca. Deixa secando algumas horas de um dia pro outro, tá? Pelo menos umas, não precisa ser 24 horas não, se você deixar 12 horas aí essa peça curtida, né? Ela já, dependendo do tempo aí, ela fica bem durinha. Mas de 12 a 24 horas para você manusear ela e ela tá legal aí, tá? Não precisou nem de 24 horas depois que eu fiz pra ter mais resistência para segurar sem estar amassando, tá? Sem estar tirando o formato, porque a massa tá mole, ok? E eu sigo aí lambendo, né? Porque eu sou dessas, até eu achar que ficou legal. Ó, e aí ficou assim. Aí eu vou passar água para dar uma alisada, para tirar marcações, marcação de dedo e tal. Deixo bem lisinha, né? E eu vou testar novamente para ver se a orelha ficou igual a outra. Se eu sentir alguma diferença, eu mexo de novo. Aí eu senti que aí ficou um pouquinho mais largo, mexi novamente. Percebi que lá em cima ela é mais achatada, não tem, tá tão boleada, né? Então dei uma achatada ali, dei uma ajeitada. Enquanto estiver fresco, você pode mexer. Ó, agora sim, agora eu tenho outra orelha bem parecida, né? Como não é uma orelha de molde, tá, gente? Se vocês quiserem fazer um molde, mas como não é uma orelha de molde, a gente não tem como, né? Ser assertiva de cara, né? Então é no tato, é na modelagem, comparando uma com a outra até chegar muito, muito próximo uma orelha da outra, no tamanho, no formato, né, nas características. E assim você consegue fazer algo que imperceptivelmente tá idêntico, entendeu? E eu vou alisando, passando mais água. Eu acho que é o projeto que eu mais gostei de fazer. Olha que eu tenho muitos projetos aí preferidos, mas acho que esse projeto é minha cara, sabe? Você falou com a minha alma, assim, com o que eu, sabe? O que eu sou. Eu sou uma pessoa muito eclética, muito, sabe, dinâmica. É, crença, né? Sou uma pessoa muito de crenças. Então, assim, eu acredito muito em muitas coisas que a gente não consegue ver, né? Mas que estão ali, né? Obras de Deus que a gente não consegue identificar. E eu não estou falando que a orelha e elfos, não, são obras de Deus, não. Eu estou dizendo sobre aquele lado mágico que a gente tem na vida da gente de poder transformar as coisas, de poder fazer acontecer, né, com o poder da nossa mente, algo acontecer, se você pensar positivo. Então, é isso, é sobre isso. Eu amei muito fazer esse trabalho. E agora a gente vai partir para a pintura dessa peça, tá? A gente vai partir para a pintura. Na pintura, a gente vai fazer o seguinte: eu peguei a peça mais seca, tá? Lembrando que ela não tá 100% seca, mas deixa secar aí mais, tá? Eu falei pra vocês que eu tô usando o meu tempo aqui, que eu posso gravar. E então, como ela já tá quase seca, falta pouco para ela estar seca, eu vou passar agora a base. A base que eu tô passando nessa orelha é a minha base, porque eu vou usar essa orelha, vai ser minha, tá? Ela vai ficar pra mim, essa aqui.
tá? Então, para meu uso, porque eu crio conteúdos, então eu não comprei, eu preferi fazer para mim, tá? Então, partiu dessa ideia de querer fazer um conteúdo assim, a ideia de fazer as orelhas, né? Então, já fiz uma coisa só, né? Fiz o meu conteúdo para vocês, né? De criar, de ensinar também, e já fica também pronto para mim usar em projetos futuros. Então, eu estou usando uma base do meu tom. É importante que, se você for fazer para venda, que você converse com o seu cliente o tom da base que ele use, tá? Para você estar fazendo. Talvez você tenha que comprar essa base, né? Dependendo se for cliente de longe, né? Você vai ter que comprar essa base. Então, talvez não, você vai ter que comprar essa base. E eu indico que seja a base porque é o tom da pele que a pessoa costuma se maquiar, se pintar, então tem que estar casando na hora que ela for fazer algum projeto ou maquiagem para usar essa orelha. E aí você pode combinar, incluir, né, o valor da base, porque você vai precisar usar o tom dela. Agora, se você quiser tentar com tinta chegar à tonalidade do seu cliente, também fica aí a seu critério, tá? Eu tô ensinando para vocês do jeito que eu tô fazendo para mim aqui. Não quer dizer que vocês tenham que seguir, tá, gente? Eu tô ensinando aqui a técnica, né? E o modelinho para vocês usarem. Mas vocês podem aí pintar o que vocês quiserem, tá? É que cliente, às vezes, ele é exigente demais. Se você mandar um tom que não é da pele, você vai ter problema. A pessoa vai reclamar que não é o tom da pele dela, tal. Nesse caso, se a pessoa for usar a orelha assim. No meu caso, eu pintei, mas nem precisava, né? Porque talvez só embaixo, porque na verdade eu vou dar cor para essa orelha, né? Eu quero uma coisa mais colorida. Eu quero uma orelha bem cheguei. Tô vendo tua orelha aí no meio do teu cabelo. Então, e eu achei que, que é muito mágico o jeito que eu vou pintar. Inclusive foi inspirada num vídeo que eu vi, né? A pintura, não a cor, né? A mesma cor, mas a pintura muito inspirada na pintura que eu vi, tá? Eu dei uma mudança, alguma coisa na pintura, acho eu, né? Que consegui essa mudança sutil, mas é óbvio, né? Talvez vocês vejam algo parecido porque eu me inspirei num vídeo que eu vi, eu não sei o nome da artista, tá? E no caso dela, ela tava fazendo, acho que na de silicone, na de papelão, uma coisa assim, tá? Acho que ela fez de papel, acho que ela fez de papel. Acho que foi papel machê. Eu não lembro o nome da artista, tá? Mas eu vi e achei lindo. E eu quero fazer a mesma coisa aqui. Então a gente vai pintar essa orelha parecida com a pintura que eu vi, tá? Lembrando que a pintura eu me inspirei, tá? E a orelha eu me inspirei, né, nas orelhas de silicone que tem por aí, que eu quis fazer em biscuit. É claro que eu tive que criar minha própria técnica aqui para conseguir que virasse uma orelha, para conseguir que ficasse, né? E aí eu tentei tingir com o pigmento aqui que eu tinha, mas não gostei, tá? Não vou nem falar pra vocês porque não vai valer a pena. Aí eu peguei tinta, né? Eu não tinha aqui a laranja, eu tenho até de tecido, mas de tecido não servia para esse trabalho. Então, eu peguei um pouquinho de amarelo, que eu tinha tinta acrílica, amarela e tinta vermelha. E fiz a misturinha aí e virou laranja, tá? E aí esse tom que eu quero, tá? Eu quero esse tom alaranjado, porque a personagem que eu vou fazer da Elfa, eu quero esse tom nela, tá? A maquiagem que eu vou fazer nela vai ser toda laranja, né? É tipo um avatar mesmo, sabe? Mas num tom todo laranja. Vocês vão ver aí, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então me acompanha aí, já fica ligado porque eu vou soltar aqui pra vocês a personagem, né, que eu vou criar para vocês verem, né, o resultado da orelha.
E vocês percebem que já ficou lindo, né? O tom da minha base, o tom do laranja, né? Já tá dando outra cara pra peça, né? E isso é muito legal, gente. Isso é muito legal. E eu fui pegar um boleador, né? E agora a gente vai fazer bolinhas, que foi o que eu vi na orelha da menina, né? E como... e a orelha dela me inspirou até pra minha maquiagem. Me inspirou bastante a arte dela. E aí eu tô reproduzindo aqui, tá? Eu vou tentar ver se eu consigo ver o vídeo da menina de novo e marco o nome dela aqui na legenda, tá? Mas assim, eu tô apaixonada por esse projeto. É um projeto que eu mais gostei de fazer, assim. Estou ansiosíssima, ansiosíssima. Nesse momento aí a ansiedade estava batendo pra mim, sabe? E logo correr, me maquiar e fazer, sabe? Então, até porque há muito tempo atrás eu fazia esse tipo de conteúdo, né? Conteúdo maquiando. Comecei no comecinho, ainda estava muito grosso, grotesco, mas daí parei, né? Porque conheci o artesanato. Mas de vez em quando eu ainda vivo aqueles momentos que eu vivi de maquiagem artística, né? Então, assim, eu não sei muito, eu sou muito leiga no assunto, até porque eu parei, se eu tivesse continuado, eu estaria fazendo grandes personagens aí. Mas eu parei, então eu faço amadores mesmo, mais para fazer o conteúdo, mais para mostrar meu trabalho. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. Mas esse personagem eu tenho certeza, vai ser muito especial para mim e vocês vão perceber isso quando eu me caracterizar, porque é algo que eu tenho certeza, né? Que vai mexer muito comigo esse personagem, porque eu tenho uma história, né? Esse negócio de mágica, magia, eu gosto. Tanto que o meu canal, né, tem esse nome, Magia do Biscoito. E eu falo muito, né, gente? Mas é assim mesmo. Se vocês me conhecem mais um pouquinho. Agora eu pego um pouquinho de branco e vou bater aqui, ó, porque eu quero uma transição, né? Como se essa pigmentação da orelha dela tivesse dado sinais na orelha dela, né? Essas bolinhas, como se fossem sinaizinhos, né? Para ficar algo bem coerente com o projeto, para não ficar só laranja e bolinha. Por quê laranja e bolinha? Onde saiu esse branco, né? Porque o tom da orelha até tem um tom alaranjado, né? Mas as bolinhas, entendeu? E aí, pra ficar legal essa transição, eu peguei um pouquinho de amarelo e dei uma batidinha aí pra reforçar essa transição, né? Do laranja pro amarelo, como se estivesse suavizando, né? Essa tava mais intensa em cima, veio descendo e foi suavizando. O tom foi mudando até chegar no branco. Eu achei que ficou bem legal essa pegada dessa orelha, tá? Mas dá pra fazer muita coisa com isso aqui, muita coisa. Eu quero muito fazer joias pra colocar aqui, né? Brincos, piercings e eu vou fazer e quando eu fizer, né, eu mostro pra vocês. Seja lá o que eu inventar para pôr nessa orelha, eu vou dividir com vocês, tá bom? Por hoje, é esse projeto aqui até onde vocês estão vendo aí, tá? Preparação da orelha, né? Aí você vê ela sem nada, né? Sem pintura. E ela pintada, como já deu, né? Uma diferença enorme, né? E, ó, vocês percebem que tá mais no tom escuro, porque tá com a base embaixo ali, tá vendo? Então, agora vocês vão me ver aí, ó, já com as orelhas
E ficou lindo, gente. Ficou muito lindo. Eu amei isso. Eu amei demais. Eu amei fazer. Eu amei fazer esse artesanato. Esse artesanato tem tudo a ver comigo. De verdade, assim, sabe? Eu amei criar essa personagem. Achei que ela ficou linda. Eu fiquei emocionada. E tô emocionada até agora. Enfim, espero ter feito algo que vocês aproveitem muito, que vocês gostem e que vocês vão tirar um bom proveito, tá bom? Fiquem com Deus e se puder me seguir, curtir, comentar, falar o que você achou desse vídeo, o que você achou dessa aula, o que você achou do final, né, do desfecho dessa aula. Eu vou ficar muito feliz em interagir com você, tá bom? Porque eu sei, né, e Deus sabe o que passa no coração de cada um de nós. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.